Estamos tratando da matéria de Cristologia. Vocês estão acompanhando, estamos agora na nossa quinta aula dessa matéria eletrizante, dessa matéria que eu já falei nos primeiros vídeos que ela é inesgotável. Não teremos como terminar essa matéria de maneira que podemos declarar, olha, esgotamos o assunto, não tem mais nada para dizer de Cristologia. Eu acho que não é só eu, qualquer pessoa que se aventure nessa matéria vai chegar à mesma conclusão. É uma matéria inesgotável. Página de número 38, Cristo veio em carne. O termo docetismo deriva da palavra grega dokeio, que se refere ao ato de parecer-se com algo, ou dar a aparência de algo. E os docetistas ensinavam que Jesus não possuía um corpo material, olha só, ou até mesmo qualquer natureza física, mas era um puro espírito que parecia ser corpóreo. Então, essa posição sobre a natureza de Cristo, ela foi adotada por diversos grupos nos primeiros séculos da história cristã, o docetismo no caso. Os mais famosos sendo os marcionistas e os gnósticos nos séculos 2 e 3, mas o docetismo é ainda mais antigo do que estes grupos, ou seja, para o docetista, Jesus não veio em carne. E você vai entender isso lendo a primeira carta do apóstolo João, aquela pequena epístola dele, em que ele vai deixar declarado de maneira bastante pétrea e bastante incisiva, e por que não dizer de uma postura bastante apologista, que o espírito que nega que Jesus esteve em carne aqui no planeta é o espírito do anticristo. Então, desde a época de João, já tinha pessoas que diziam essa heresia barbária, digamos assim, que Jesus não esteve em carne aqui no planeta. Ora, como eu já falei em outros vídeos também, outras aulas, não só nessa quinta aula, Jesus, para ter o seu sacrifício aceito por Deus, só para ficar nesse ponto, poderíamos citar outros pontos também, mas, como estava falando, Jesus, para ter o seu sacrifício aceito por Deus, ele teria que se fazer carne aqui no planeta. O Verbo se fez carne, atesta o apóstolo João, atesta o seu evangelho. E não só porque João atestou no seu evangelho é que cremos e é que atestamos também que Jesus esteve em carne no planeta, porque se ele não tivesse se feito o corpo humano, com as inclinações humanas, com os desejos humanos, com as vontades humanas, evidentemente nunca herdando o pecado original, o pecado de Adão, com que Adão faz com que entre na humanidade, ele não chega até Jesus, porque Jesus é a única semente de mulher que nós encontramos no planeta, que nós encontramos encravado nas páginas das Escrituras. Então, portanto, o diabo não poderia acusar Jesus nem de pecado original, se fosse o caso. Então, nós entendemos o seguinte: para que o sacrifício fosse aceito, é necessário que Jesus tenha se feito carne aqui no planeta. É aí que a gente vai entender um pouquinho mais a heresia docética, em que diz que Jesus não esteve em carne, com a única finalidade, o único intento. Eles querem anular o sacrifício de Jesus e o recebimento da parte de Deus do sacrifício de Jesus. Lembrando um fato interessante: o sacrifício da cruz não foi pagamento para o diabo, não foi para resgatar ninguém que estava preso lá no inferno e tirar o povo de lá, não, nada disso. Efésios capítulo 5, Jesus se oferece a Deus em sacrifício e cheiro suave. Então o sacrifício foi para Deus, a entrega foi para Deus, a oferta foi para Deus, não foi um pagamento, foi um sacrifício voluntário. Jesus se oferece em holocausto, Jesus se oferece, digamos, em plenitude de uma oferta
agradável a Deus. Então a doutrina docética embutida nela, encapsulada nela, imbuída nela, está o desejo, digamos assim, de anular o sacrifício de Jesus. E se anulando o sacrifício de Jesus, perde o sentido da salvação, perde sentido a cruz, não tem mais céu, não tem ressurreição, não tem vida eterna com Deus, não tem resgate de alma, não tem adoção, não tem restauração, não tem reconciliação, ou seja, tudo termina, digamos, se fosse o caso, na anulação do sacrifício de Jesus. Por isso que João vai atestar na sua primeira carta que aquele que nega que Jesus esteve em carne, que carne tangível, né, carne palpável, um ser humano de verdade, 100% homem, é nada mais, nada menos do que o espírito do anticristo nesse intuito herético de anulação do sacrifício do Senhor. Então observe aqui, na página de número 38, o Jacques Dupiez, ele atesta o seguinte, abre aspas para ele, tá? O docetismo, corrente já vislumbrada nos tempos apostólicos, contra a qual a cristologia do Novo Testamento, especialmente a de João, reage veementemente, constitui a mais antiga ameaça à integridade do ministério de Cristo, tá? Por ela se tendia a reduzir a existência humana de Jesus, a mera aparência ou a uma teofania sobre forma humana. Então ficava aí bem claro o reducionismo gerado pelo pensamento helenista. Para este, como também para os próprios filósofos gregos antigos, era inconcebível o envolvimento pessoal e real de Deus com a realidade humana. Então o docetismo ele teve uma âncora de apoio que foi a filosofia neste ponto, tá, gente? Então nem seria digna do infinito essa imersão divina na criação e na história, diziam eles, né? Portanto, a existência humana de Jesus, vista como manifestação divina, poderia ser apenas uma simples aparência, e isso que atesta a doutrina docética. Então, portanto, senhores, conforme João escreveu, o primeiro capítulo do Evangelho de João é monumental nessa questão. O Verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, e ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Me parece que João ele faz uma conjuntura apologética, interligando de maneira referencial o primeiro versículo da Bíblia que está lá em Sefer Bereshit, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Verbo se fez carne. Esse Verbo é o Verbo de João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho, e é o Verbo também de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, se o Verbo não se fizesse carne, como atesto novamente, o sacrifício não teria sentido. Então, a doutrina docética, que atesta essa questão, que propagou essa questão, eles estão atestando, claro, evidentemente, contra o sacrifício de Cristo. E nós vemos demais explicações para quem tem a matéria em mãos, na página 39, página 40, a página 41, atestando de maneira documental, que estou frisando, que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele se fez carne aqui no planeta. Página 42, Jesus Cristo, o homem. Nos resta tratar de outra linha de pensamento que se opõe à doutrina cristã da humanidade de Cristo, o monofisitismo, segundo a qual Jesus tinha apenas um corpo humano, olha só, o outro polo da coisa, mas em toda a sua vida interior era unicamente e apenas divino. Então, a doutrina da encarnação de Cristo não trata apenas do seu nascimento no mundo como ser corpóreo, pois humanos
não são apenas corpos ou simples pedaços de carne. A vida humana compreende toda uma dimensão interior, que possui aspectos emocionais, intelectuais e espirituais. Ao afirmarmos que em Jesus Cristo, Filho de Deus, ao afirmarmos que em Jesus Cristo, o Filho de Deus se fez humano, isso inclui também estes aspectos interiores, tá certo? Da natureza humana. Todas as fragilidades e limitações que possuímos como criaturas humanas, tais como emoções, incertezas, esperanças, sonhos, alegria, tristeza, sem falar de impulsos biológicos básicos, como fome, sede, sono, cansaço. Todos esses sentimentos, ou seja, todas essas dimensões, elas foram sentidas por Jesus. Ele não era, por assim dizer, um Superman aqui na Terra. Ele não era um herói nesse sentido de não sentir dor, não sentir fome, não sentir cansaço, de não passar pelo processo do envelhecimento, por exemplo. Ele passou por tudo isso, 100% homem aqui no planeta. A única distinção que o Novo Testamento faz entre a natureza humana de Cristo e a natureza humana comum a todas as pessoas é que Jesus, um pequeno detalhe, e é nevrálgico esse detalhe, ele nunca pecou, jamais pecou nem em pensamento, isso atesta as Escrituras, e não possuía em sua natureza a inclinação ao pecado que nós herdamos da queda, aquilo que eu já falei nesta quinta aula, o pecado de Adão. Jesus não herdou o pecado original. Então, nisso, fica atestado que já está dito ali no próprio Gênesis, lá no capítulo 3, o próprio Deus atestou. A semente da mulher, alusão a Cristo, ferirá a cabeça da semente da serpente. Então, nesse caso específico, nós entendemos que Jesus, sim, tinha todas as inclinações humanas, só que ele nunca deixou-se ser absorvido por nenhuma das inclinações humanas que o levasse a pecar. Então, nos seus 33 anos de existência física no planeta, não existiu absolutamente nada que o diabo ou qualquer outra pessoa o acusasse de ter pecado. No mais, em todas as outras coisas, o Filho se fez um humano idêntico a qualquer outro humano aqui no planeta Terra. Então, esta é uma ideia que a Bíblia apresenta como uma tremenda fonte de consolação e coragem para nós. Ela significa, nosso Deus não é distante e frio, gente. Não é apático aos nossos sentimentos ou implacável em face às nossas fraquezas. Pelo contrário, ele nos olha com perfeita compreensão, conhecendo a dor humana, não apenas através de sua absoluta onisciência, mas também por experiência pessoal. Ele foi como um de nós aqui na Terra. Então, como a Epístola de Hebreus nos exorta, tendo por base esta simpatia divina, por assim dizer, por nós, que está embasada na sua encarnação. E isso fica muito claro na carta aos Hebreus, capítulo 4, do verso de número 14 até o 16. Isso serve também para consolo para a nossa alma, que temos um Deus não apático, pelo contrário, nosso Deus é profundamente empático, porque tudo que eu passei como ser humano, ele também passou aqui na Terra. Claro, a diferença absurda entre um e outro, ele nunca pecou. E eu, você, nós não pecamos para nos tornar pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. E na página 44, uma questão para nossa reflexão aqui. Entender que Jesus se fez carne e viveu a nossa vida traz maior compreensão da grandeza divina e do verdadeiro amor dispensado ao ser humano. Por que é importante evidenciar que Jesus foi como um
de nós. E isso é de suma importância, mas é algo para você pensar, para nós pensarmos que a humanidade de Jesus, ela revela muito do que é a nossa humanidade e da compreensão que ele tem acerca das nossas falhas.